Então, assim, eu falo que não é nem só um projeto, é uma família. Eu conheci a Daniela em 2023. Ela foi pregar num culto de mulheres que a gente teve na nossa igreja, lá em Divinópolis. E foi a primeira vez que eu vi ela. E eu tava passando por um momento de frieza espiritual, assim, total. Eu sou do Ministério de Louvor, eu não cantava mais, eu não fazia nada. Eu ia pra igreja em Serabanco. E nisso eu não sabia nem como sair de lá. E no dia desse culto, eu falei ainda que eu não ia. Eu falei com as meninas da igreja: vocês não contam comigo que hoje eu não vou. Ajudei a organizar, mas falei que não ia. E no final, assim, do segundo tempo, meu pai falou assim: uai, você não vai na igreja? Eu falei assim: não vou não. Ah, mas você vai. E eu e meu pai, assim, meu pai é meu pastor. Além de ser meu pai, ele é meu pastor. E a gente é muito aberto um com o outro. E eu peguei, falei que eu não ia, que não sei, mas era pirraça minha mesmo, porque eu sou muito dura de coração, tem hora. Aí, por fim, eu fui no culto e sentei lá, escondida, perto da pilastro, aí, que ninguém me achou hoje. Mas me achou, Daniela, lá escondida no cantinho onde eu tava. E ela, a primeira coisa que ela fez pra mim foi me perguntou assim: você tá escondendo por quê? Por que você não tá lá? E ela nunca tinha nem me visto. Eu falei assim: meu Deus, o que é isso, Senhor Jesus? Eu nem conhecia ela, tipo assim, as meninas falaram quem ia aí, mas eu não conhecia, não tinha nem ouvido falar. Aí eu falei, tipo assim, sabe quando você começa e você tá com uma descrença? Mas quando ela falou comigo, ela falou com tanta firmeza e com tanta clareza que não era invenção, não era. Era Deus mesmo falando comigo: por que você não tá ali? E apontou pro altar. E começou a falar comigo. Aí terminou o culto, a gente não teve muita troca, ela foi embora. E quando pensa que não, meu pai trouxe ela de novo. E eu falei: vou esconder. De novo, eu falei: eu vou esconder. E eu escondi. Só que depois do culto, ela me pegou de novo. E depois desse dia aí, ela andou assim, lado a lado comigo mesmo, sabe? Ela me resgatou lá de onde eu tava, da onde eu não queria sair, por dureza do meu coração. Mas a todo momento ela vinha com uma palavra. Teve um dia que eu tava lá na loja, nossa, mas eu tava assim, acabada, dilacerada. E do nada, quem chega? Daniela. Vim cá pra nós conversar, eu falei: meu Deus, o que é isso? E nisso ela foi me mostrando os pontos onde eu tinha que mudar, onde que Deus queria falar comigo. E eu falo assim, eu fui quebrantando meu coração, sabe? Eu fui parando de ter essa resistência que eu tinha, porque muitas das vezes, por meu pai ser o meu pastor, eu ficava debatendo com ele. Eu não sabia separar ele ser o meu pastor e ele ser o meu pai. Eu queria o tempo inteiro ser só filha. Eu não queria ser ovelha. Eu queria debater com ele como filha. Ah, não, mas com tal você não cobra assim, cobra de mim. Mas não sei o que. E nisso eu fui criando essa carcaça. E a Daniela veio, ela foi me mostrando, e eu era assim até em casa com meu marido. Na época eu não era casada, a gente morava junto. Ela foi me mostrando: ó, isso tá errado, você tem que mudar e tal. E quando foi em dezembro desse mesmo ano que eu conheci ela, em 2023, eu me casei. Esse ano faz 2 anos que eu casei. Eu me casei, falei com ela, e eu comecei a me posicionar como cristã. Não como seguidora, mas como discípula. Eu não era mais uma seguidora de Jesus que eu só vou andando atrás dele onde que vai. Não. Eu comecei a aprender, eu comecei a pôr em prática, eu comecei a buscar, eu comecei a orar, eu comecei a jejuar. Eu comecei a me posicionar dentro da minha casa. Às vezes eu sentia que tinha alguma coisa errada na minha casa, mas eu não me posicionava. Eu falava: ô pai, vem orar. Não, Daniela, ora pra mim, porque aqui em casa tá assim. Mas eu, enquanto pessoa, eu não me posicionava em cima daquilo. Aí por fim eu falei: não, eu que tenho que fazer. E chamava meu marido e orava: ó, hoje eu senti isso, vamos orar. Acordava de madrugada com alguma coisa: não, tô sentindo isso errado, levanta. A gente levantava e orava. E coisa que eu não sabia nem desde quando que eu não fazia isso mais, porque realmente eu fui caindo numa frieza, porque muitas vezes a frieza não vinha nem de Deus comigo, eu fui ficando ferida por pessoas e descontando em Deus e me afastando de Deus. Quem não tinha culpa de nada era ele.
E através do projeto Noemi, através da Daniela, eu comecei a entender o que eu estava sentindo e comecei a entender que não era Deus, que era eu e minhas mágoas das pessoas. E não que ficou fácil minha vida depois disso, mas ficou mais difícil a vida, mas eu tenho a quem recorrer, que é Deus. Eu sei que a todo momento eu posso orar, eu posso entrar no meu quarto, eu posso dobrar meu joelho, que Ele vai me socorrer. No período que eu conheci a Daniela, eu tentava engravidar da minha nenenzinha pequenininha que tá lá fora, e eu já tinha 2 filhos e eu não conseguia engravidar de jeito nenhum. E nisso ela foi, até nisso ela foi pontuando, ó, vamos consertando, foi conversando, e a gente foi colocando a vida em dia com Deus, e através disso, eu andar certo com Deus, Deus foi lá e me abençoou com meu neném, e depois disso ainda, foi só problema, e vinha mais problema, e mesmo assim eu não me deixava abater pelos problemas, eu me posicionava, orava, buscava, pedia oração, pedia socorro, o tempo inteiro eu pedia socorro. Nossa, Deus amado, eu fui quem pediu socorro pra ela. Ela tava igual o SAMU pra mim, toda hora eu ligava, ora pra mim, ou eu tô não sei o quê, ai, eu não tô aguentando mais. E ela sempre tava ali, podia ser horas de conversa, que parecia que era minutos, e no final das contas, sabe, eu saía leve. E a última coisa foi última coisa assim, que impactou mesmo, foi no ano passado. Minha neném teve um problema de saúde, ela nasceu com uma má formação no estômago e é algo que me fere muito ainda. E parece que são tantos traumas. E foi quarta, que dia que ela chegou lá em casa? Quarta-feira ela chegou lá em casa, parece que ela sente, sabe? Quando eu não tô bem. E eu falei isso com ela, sabe? Que eu carrego esses traumas que eu vivia no passado. E tem hora que eu deixo isso me abalar, sabe? Mas até na minha neném doente eu vi o cuidado de Deus, porque a gente fez os exames, mostrou tudo, a gente estava internado já, mostrou que ela tinha essa má formação e era uma cirurgia urgente e tal, e todo mundo intercedendo. Meu pai, meu pastor intercedendo, minha igreja intercedendo, a Daniela intercedendo, todo mundo intercedendo. E ela falou comigo, você não pode deixar se abalar, você tem que ter fé. Que se sua fé for pequenininha, como um grão de mostarda, Deus vai te ouvir, você consegue mover um monte. E eu não esqueço disso que ela falou comigo, eu tinha conversado com ela, ela falou isso comigo. E saiu a vaga da minha neném pro CTI, então a gente foi na mesma hora pro bloco cirúrgico. E chegou lá, eu tava tão dilacerada, tão cansada. E eu não tinha mais como orar para Deus, eu não sabia mais o que eu falava para Deus. E eu falei com Deus assim, Senhor, eu não tenho força mais, eu tô tão machucada, tão ferida, com medo, mas a sua palavra fala, se eu tiver fé, o Senhor vai mover. E eu acredito que essa médica vai abrir a barriga dela e ela não vai ter nada. E foi o que aconteceu, eu tive fé. A médica abriu a barriga da minha filha não tinha nada. Com todos os exames mostrando que ela tinha esse problema, minha filha não tinha nada. A médica saiu do bloco e falou, isso, sua filha é perfeita, ela não tem nada. Percorri todos os órgãos e ela não tem nada. Quando eu contei isso pra ela, ela não acreditou, sabe? E eu glorifico a Deus pela vida da sua mãe. Porque quando eu pensava que eu não tinha fé mais, que eu tava assim, já que não tinha sentido nada mais, ela me mostrava isso, sabe? Que eu tinha que me posicionar, que faltava eu, não era só Deus, mas que era eu também, eu tinha que fazer a minha parte. Deus estava lá para fazer a parte dele, bastava eu saber pedir, eu saber me chegar. E hoje eu posso falar que eu sou discípulo de Deus, eu sou serva. E toda vez que ele me chama, eu falo, eis-me aqui, eu posso estar cansada, eu posso estar do jeito que for, pode ser longe, pode ser de ônibus, pode ser de a pé, que eu vou, sabe? E é isso, Daniela, assim, ela impactou minha vida de uma tal forma que eu não consigo ver sem sua mãe, não, parece que era minha mãe também.
E ela aqui em Cajuru e eu lá em Divinópolis, ela parece que ela sente quando eu não tô bem, sabe? E na quarta-feira eu chorei. Ela chegou lá e tá assim, o que você tem? E eu só choro. Porque família é isso, é cuidar, é estar ali, sim. E não é só uma irmã da igreja. Eu acho que ela já virou mais que a irmã, sabe? E a Bíblia fala que nós somos um corpo. E isso também é parte do meu corpo. Não é isso.